Então, eu chamo alguém do coletivo, me conecto com algum eu superior, com alguém do coletivo que esteja precisando receber ajuda, receber transmutação, transmutar algumas sombras em luz. Eu chamo aqui nesse momento, me coloco receptiva, a serviço, e entrego Lívia nos braços de Deus. A primeira sensação é de medo. Sinto você com um medo de errar, medo de estar enganada sobre suas convicções pessoais, de não estar suficientemente preparada para lidar com algumas realidades difíceis do mundo, do planeta. Sinto uma vontade muito grande de sair do lugar onde você está, de um lugar que é metafórico, né? Não é necessariamente da sua casa, mas é do lugar onde você está no mundo. Sinto uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, de abandonar a família, de abandonar a zona de conforto, de abandonar a mãe. Sinto você se preocupa bastante com a sua família, se preocupa com todos ao seu redor. Você é uma pessoa muito aberta, que ajuda muitas pessoas, que cuida de muitas coisas, não só de pessoas, pode ser animais, plantas. Vejo que tem uma essência de cuidadora e um medo de que, se você sair do lugar onde você está, esse lugar no mundo, né, esse lugar dentro dos seus círculos, né, das suas tribos, esse lugar dentro do seu ambiente familiar, né, desse clã familiar, desse círculo mesmo, dessa constelação familiar. Se você sai do lugar onde você está, é como se você estivesse abandonando pessoas, abandonando responsabilidades. Então, nesse momento tem uma dúvida também, de que, se você fizer tudo isso, se vai ser melhor lá na frente. Existe um desejo de avançar na vida, um desejo de ser mais independente, um desejo de conseguir fazer um movimento que é difícil, mas que é entregar a força do outro na mão dele próprio. É um movimento difícil, mas é um movimento muito importante e respeitoso ao outro. Então, quando eu saio da posição de cuidadora, quando eu deixo de me ver responsável
pelo outro, pela vida do outro, né? Talvez tenha um pouco de codependência nesse campo. Mas quando eu me deixo de ser responsável pelo outro e eu entrego as escolhas do outro na mão dele, eu entrego as dificuldades dos outros nas mãos delas, eu, em verdade, estou empoderando elas para que elas mesmas sejam as suas próprias curadoras, para que elas mesmas sejam responsáveis e donas de si. Porque enquanto você se coloca nessa posição de cuidadora, enquanto você se coloca nessa posição de responsável pelo outro, pelo bem-estar da sua família, né? Porque eu não sinto uma energia de, talvez até um pouco de provedora, mas eu não tô sentindo que você é a líder da sua família. Então pode ter um desequilíbrio, eu recomendo até uma constelação familiar, que é uma técnica de cura de relacionamentos familiares, né, de inconsciente, né, mas recomendo, se você nunca ouviu falar, eu recomendo pesquisar mais sobre constelação familiar. E é como se você estivesse num lugar na sua constelação que está um pouco desequilibrado, porque eu sinto que tem um excesso de responsabilidade em cima de você, nessa sua família, e não só nessa sua família, também nessa comunidade, né? Olhando para a sua luz, isso acontece porque você é uma mulher forte, né? Você é, na verdade não consigo sentir muito se eu tô falando com uma mulher ou com um homem, mas você é uma pessoa, sinto homem, mas você é um homem forte, você é um homem com muitas capacidades e você sabe disso. E você tem alguns sonhos que estão guardados dentro de você que você não se dá permissão de vivê-los. Você não dá permissão, você não se permite ir atrás desses sonhos porque eles exigiriam de você toda a sua capacidade e toda a sua força. E eu sinto que a partir do momento em que você colocasse seu foco em usar toda a sua capacidade, toda a sua força em direção aos seus sonhos, que no final essa raiz semente de cuidador na sua família e na sua comunidade ao seu redor poderia brotar a partir dos seus sonhos, né? Porque os nossos sonhos, eles são nossos guias, né? Os sonhos, eles vêm com a gente desde antes do nosso nascimento. Os nossos sonhos verdadeiros, né? E quando eu falo isso, eu quero dizer sonhos que temos muito no privado e muito no profundo, né? Porque a gente vive um tempo em que temos todos o mesmo sonho, né? Todos têm que ser rico, famoso, feliz, sei lá, ter casa bonita, carro bonito, roupa bonita, né? Nós temos assim esse sonho, né? Da sociedade do desrespeito, que é como eu chamo o capitalismo, né? Então todo mundo meio que tem esse sonho na superfície, que é um sonho vendido, mas sem fazer críticas agora, vou olhar para você e que também tem esse sonho, porque todos nós temos esse sonho, que é um sonho artificial. Mas então, deixa eu limpar um pouco esse sonho, porque a partir do momento em que a gente limpa esse sonho dentro da gente também, a gente não só acessa os nossos sonhos de alma, que podem ser sonhos muito mais simples, podem ser sonhos muito mais profundos, muito mais criativos e muito mais autênticos ao nosso verdadeiro ser, né?
E podem também, né, limpar esse sonho artificial. Pode ser que você esteja já vivendo o seu sonho, né? Pode ser que ser o grande responsável pela sua família e pela sua comunidade ao seu entorno, né? Ser um cuidador já seja o seu sonho. Mas eu não sinto que esse seja o caso. Eu sinto que tem um sonho. Eu vejo uma Fórmula 1. Eu senti uma frequência de um carro de Fórmula 1. E nesse momento eu sinto uma humildade muito grande diante desse seu sonho de ser um piloto de Fórmula 1. Que fala, né, um sonho que fala de uma velocidade que existe dentro de você, de um desejo por velocidade, né? De um desejo por velocidade. Então, se você ainda, e sinto que você nunca já entrou em alguns carros de Fórmula 1, já teve algumas experiências onde você se sentiu com medo, mas gostou da sensação de fazer algo perigoso, corajoso e competir, né? Você sentiu e se conectou com uma velocidade dormente da sua alma. Então, podemos olhar para isso de duas formas. Podemos olhar para isso, né, a partir de quais são os passos e as estruturas necessárias para que você realize este sonho específico na matéria. E podemos olhar para isso na quarta dimensão. Podemos olhar para isso como uma essência da velocidade que existe dentro de você, como algo sem forma, como uma velocidade natural dentro de você, que pode gerar uma impaciência em relação ao mundo e à vida, em relação ao tempo das coisas. Então, vem uma energia do chato. É como se a vida nesse lugar onde você estivesse um pouco chata. Porque o tempo das pessoas, o tempo das coisas acontecerem te incomoda um pouco. Porque você tem dentro de você uma capacidade veloz, uma qualidade veloz. Então, me vem a imagem de você numa fila de banco, muito impaciente. Assim, fila é uma coisa que te deixa muito impaciente. E você aguardando a sua vez e até evitando esse tipo de experiência, sabe? Evitando esse tipo de experiência, né? A burocracia do mundo, né, resolvendo, escrevendo, não sei, eu senti a energia de você escrevendo um edital, esperando o edital sair e lidando com burocracias, tem que mandar documento e volta documento. Sinto essa energia do lento também ao seu redor, né? E o que eu acho interessante sobre isso é que é impossível a gente ser muito veloz, a gente entender a velocidade sem que a gente entenda completamente o devagar, né? Porque eles são duas faces da mesma moeda. Então a maestria desta moeda, né, deste valor, a maestria dessa moeda está
nas suas duas polaridades e no equilíbrio entre elas. Então é como você não consegue viver esse sonho, não consegue, não por falta de capacidade, né, mas por esse medo, por ainda estar muito ligado às suas responsabilidades diante da sua família e da sua comunidade, né, por ainda estar se sentindo muito responsável pelo outro, por ainda estar nesse lugar de cuidador, você não está conseguindo abrir a polaridade da velocidade aqui na matéria. Então ela acaba se tornando o devagar. Ela se expressa, está se expressando dentro de você a partir do devagar, né? Mas o devagar só existe porque o rápido existe. E o rápido só existe porque o devagar existe, né? Não teríamos réguas se essas frequências não existissem, né? E aí eu entro num assunto mais profundo, que é o assunto do tempo das coisas, né? Porque rápido e devagar significa que você tem uma relação profunda com o tempo, com o ritmo, com esferas do tempo, né? Então, eu acho que você pode começar essa exploração e começar a caminhar em direção aos seus sonhos a partir do momento em que você consegue fazer movimentos e conscientizar-se de que o lugar de cuidador pode alejar quem está ao seu redor, né? Você acaba tirando o poder das pessoas, né? E gerando dependência dos outros em cima de você, né? Que é o oposto de um motorista de Fórmula 1, que é um trabalho totalmente individual, né? Claro que você tem seu time, né? Que cuida do seu carro e tal, pá, né? Nenhum trabalho é totalmente individual. Bom, existem, mas né, vivemos numa simbiose, existe sempre uma dependência. Mas o motorista dirige aquele carro sozinho, né? Ele tem um papel sozinho. Então existe um desejo de fazer um movimento mais solitário na vida, mais rápido e mais solitário. E a partir do momento em que você começar a descobrir formas, né? Eu te dou a permissão de inventar e criar formas de expressar velocidade e individualismo, né? Não individualismo, solitude, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra individualismo, mas solitude e velocidade em alguma coisa na sua vida, nem que você se sente e que você, sei lá, comece a falar sozinho rápido pra caralho. Ou que você dance, que você bote uma música muito rápida e você dance. Ou que você pega um papel e escreva muito... Entendeu? Quanto mais você começar a trabalhar essa frequência do rápido individual, você já começa a trazer isso para o seu campo de vibração e você começa a se aproximar da frequência do seu sonho, né? Vejo você dirigindo um carro e uma mensagem de cuidado, né? Porque para você não colocar esse sonho no seu carro, né? Para você não fazer isso fora de um ambiente controlado, por mais que você tenha esse desejo. Então, essa foi a leitura. E nesse momento eu entraria num feedback, numa conversa com essa pessoa, e para entender esses sonhos, esse lugar de cuidador, essa família, né, de onde veio, como que ele nasceu, como que foi essa infância, se ele foi colocado nesse lugar desde que ele era criança, e entender o que poderia ser transmutado para que a gente entrasse na segunda parte, na terceira parte desse processo, que seria a cura alquímica,
dessa grande questão. É isso.